Olá, pessoal! Dando sequência, então, à conversa que nós tivemos em relação à tomografia de alta definição, vou falar um pouquinho da minha experiência com a instalação do X800. Eu fiz esse trabalho, esse job, esse marketing na minha clínica quando eu instalei a máquina. O que já era bom ficou ainda melhor, porque realmente foi feito um upgrade em relação à máquina do R100 para o X800. Quando eu instalei o meu R100, trabalhei com ele aí praticamente 5 anos, o X800 ele ainda estava em protótipo, ainda em testes, ele não existia para comercialização, né? Então, essa experiência que eu vou trazer aqui para vocês, nessa conversa, nesse bate-papo, vem tanto dos casos que eu tenho da minha clínica, da panorâmica, quanto da plataforma de laudos que eu atendo aí, clínicas de várias cidades aí do Brasil, os colegas que instalam as suas máquinas, tanto R100 quanto o X800, eu acabo nesse início ajudando. Então eu venho trazer um pouco dessa minha experiência, que não é só da minha clínica, mas também desses outros casos que eu recebo. Bom, algumas coisas de impacto na rotina da minha clínica, ela se mantém, né? Do trabalho que eu vinha fazendo com o R100 e se aprofundando, vamos dizer assim, com a instalação do X800. O ticket médio das minhas tomografias, sem dúvida nenhuma, ele aumentou, né? Sobre a porcentagem de exames para endodontia, fratura, periodontia, implante, sem dúvida nenhuma, houve uma maior porcentagem de exames para endodontia e pesquisa de trinca e fratura, né? Eu tive que adaptar a minha requisição também para o X800, tive que aperfeiçoar a minha anamnese também, né, com a instalação do X800, e a comunicação com o meu indicador, ela também sofreu uma certa alteração. Vamos começar pelo 46, que apesar de tudo ainda está um pouquinho mais fácil, ó. Então, tanto o meso-vestibular quanto o meso-lingual, eles não estão monitorizados até o forame, tá? E eles terminam em forames independentes, tá? Tem uma rarefação aqui. Isso aqui foi um exemplo que eu dei ali de um vídeo que eu faço muito laudo por vídeo, né? Aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? Para conversar com o meu indicador, para tentar explorar todas essas imagens que a gente consegue obter essa riqueza de detalhes. Sobre o que impactou em relação ao equipamento, nós radiologistas raiz, né, a gente gosta de conhecer as características da nossa máquina para que a gente consiga explorar, obter o máximo que ela pode nos dar. Então, uma grande diferença entre o R100 e o X800 é que ele faz essa captura em 360 graus, estou falando isso no modo endo, né? Um número maior de frames, 182, eu tenho um voxel menor, 0,080, e o fato de que a minha incidência do meu raio, o meu ângulo é menor, né, me propiciando uma menor quantidade de artefatos na formação dessa imagem. No modo endo, a gente também pode atingir 100 kV e 8 MA, né, e o que não muda, né, em relação ao equipamento é o fato de que eu posiciono a minha máquina em função do paciente e o fato de que eu tenho uma máquina operador dependente. Isso não muda em relação ao X800. Eu preciso realmente de um técnico bastante treinado, né? Um treinamento bastante afinco, vamos dizer assim, para que eu consiga o máximo de informações dessas minhas aquisições. O que impactou em relação ao software, em relação ao iDixel, como eu venho trabalhando há um bom período, né? Eu tenho uma história bastante interessante trabalhando com o iDixel pelo tempo que eu venho trabalhando com ele. É sem dúvida nenhuma uma curva de aprendizagem que a gente precisa respeitar, né? A gente tem toda uma sequência de aprendizagem em relação ao uso do iDixel. E nesse caso, eu preciso de ter protocolos de aquisição cada vez mais bem definidos, né? Para que eu consiga estabelecer padrões de qualidade de imagem.
Eu tenho um range bem maior em relação ao X800, meus tons de cinza, eu preciso acostumar, né, os meus olhos em relação a isso. E eu consigo trabalhar mais em relação ao thickness, né? Eu consigo diminuir o meu thickness. Em relação ao viewer, isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo com os meus indicadores na minha clínica, em relação à possibilidade de exploração desse viewer e a diminuição na quantidade de impressão, né? Hoje eu tenho uma quantidade imensa de indicadores que não querem mais impressão, né? Eles já viram que realmente o viewer é uma ferramenta extremamente importante, imprescindível para eles. Em relação ao impacto dos estudos, sem dúvida nenhuma é algo que impactou e continua impactando, porque o estudo da anatomia é algo que não termina, né? A gente sempre tem que estar estudando anatomia, né? Em relação aos termos endodônticos, ao glossário endodôntico, mais do que nunca a gente precisa saber esse glossário, mas a gente precisa saber também adaptar, né, os termos endodônticos locais, né, que, como eu já havia dito anteriormente, não adianta nada eu usar um termo que o meu indicador não conhece, desconhece, né, para ele aquele laudo não serviu para nada, né. E eu preciso, enquanto radiologista, aqui falando assim, dessa experiência que eu tenho tido com a tomografia de alta resolução, cada vez mais a gente precisa entender a dinâmica do tratamento, seja ele endodôntico, seja ele de instalação de implante, da implantodontia, da própria periodontia, para que a gente possa colaborar na decisão assertiva do nosso colega. Então, a gente precisa entender essa prática clínica, né? Coisa que a gente ficou durante muito tempo muito distante, né, pela nossa função de radiologista, senão realmente o nosso olhar frente àquele exame não vai impactar para aquele nosso colega, não vai colaborar na sua decisão assertiva em relação àquele tratamento. A partir de agora eu vou mostrar uma sequência de casos do X800 que eu achei muito interessante. São casos meus, são casos da plataforma, mas que eu consigo mostrar para vocês um pouco dessa minha experiência de uma forma muito rápida que eu venho obtendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso de anatomia de conduto. Até o indicador, quando ele me pediu o dente 47. Quando eu comecei a fazer, né, as minhas anotações, as minhas observações, eu até coloquei 47, mas esse é um 48, né? Então, o estudo da anatomia nos permite a nomear esses condutos de uma forma em que fique bastante tranquilo para o nosso indicador entender, né? Quanto à anatomia de condutos, o que eu venho também, posso relatar em relação à minha rotina, é que os casos mais simples, os casos não tão complexos, são casos que um tomógrafo, que não é um tomógrafo de alta resolução, ele consegue resolver, talvez até um radiologista não muito experiente, ele consiga resolver. Mas casos que a gente recebe são casos como esses, né? São casos onde eu tenho, por exemplo, um disto lingual, né, com uma curvatura bastante acentuada, inclusive essa patência aqui nem era dele, tá? Então, assim, a gente começa a observar que os casos que vêm para nós são os casos realmente mais complexos, né? Eu lanço mão do desenho esquemático, que é uma ferramenta que o iDixel me permite, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, aqui eu tenho esse acesso, mas é um acesso de desvio. O conduto mesmo é esse mais vestibular, que está totalmente atrésico, né? Então, eu lanço mão desse desenho esquemático, mas eu também lanço mão de uma ferramenta que eu posso tornar isso invisível ou visível para o meu indicador quando ele está manipulando esse software. Bom, anatomia de condutos, a gente pode destacar a presença de canais laterais, né? A gente vê aqui que, por exemplo, essa raiz, ela tem uma curvatura e eu tenho esses meus canais laterais. Aqui eu tenho um canal colateral, né? Uma outra diferença que a gente consegue observar
do R100 para o X800 é que, isso eu falo, né, eu tenho uma experiência bastante importante com as duas máquinas, as imagens do R100 são imagens mais bonitas, né, os olhos, ele enche os olhos, mas a quantidade de detalhes que eu tenho do R100, do X800 é muito maior, né, então realmente são equipamentos excelentes. Anatomia de condutos, eu tenho aqui canais acessórios, aqui um canal acessório de 1,16, e aqui a gente consegue olhar, né, o conduto principal, conduto acessório numa visão axial, que é a mais importante para o endodontista, né, a presença dessas estruturas. Conduto acessório, né, conduto lateral. Também é importante destacar que com esse trabalho do X800 a gente consegue observar cada vez com mais frequência os forames apicais. Eu vou mostrar para vocês alguns casos extremamente belos de forames apicais. Sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe da endodontia é a localização do MV2. Né? A gente sabe que ele tem a sua porcentagem cerca de 83%, 82,5% dos primeiros molares superiores, mas é importante nós encontrarmos esse conduto que por vezes fica não obturado para o nosso indicador, né? Então, geralmente ele tem um calibre menor, né, do que o mesiovestibular e, sem dúvida nenhuma, a localização do MV2 é algo que vira rotina para quem tem um tomógrafo de alta resolução. MV2, até aqui eu posso destacar, não está assinalado nessa imagem aqui, mas eu tenho aqui um canal lateral, tem um delta apical aqui nesse ápice, né? Aqui eu tenho também um MV2, também um calibre bastante pequeno, um conduto bastante estreito, né? Localização do MV2, eu estou atrás do 2 aqui, vou só mostrar para vocês. O MV2, eu tenho que prestar atenção muitas vezes que esse MV pode ter um formato alongado, né? MV2 aqui dando origem a um cisto, comprometendo a cavidade sinusal. E aqui um MV2 extremamente atrésico, extremamente calcificado, né? MV2. É importante destacar em relação ao MV2 que, por vezes, além de eu indicar a presença desse MV2, eu tenho que localizar a entrada do MV2, né, para o meu indicador. Aqui um caso, por exemplo, de um interconduto, mas que o endodontista não continuou a obturação desse MV2. Aqui também um MV2, ele conseguiu acesso, mas depois ele fez um pequeno desvio aqui, né? A gente consegue ver o MV2 um pouquinho mais vestibular, tá? Então, essa localização mais vestibular, mais palatino, também é importante. MV2, tá ok? Dos premolares inferiores, eu destaco a presença de condutos linguais não obturados. Talvez pela própria formação da imagem radiográfica periapical, quando o endodontista faz essa radiografia transcirúrgica, transoperatória, né, do paciente, a gente consegue observar que esse conduto lingual ele é menos calibroso, né? Então ele é um pouquinho menor. Então, por vezes, ele não permanece obturado e a gente acaba destacando a presença deles e a sua entrada nas tomografias de alta resolução. Conduto lingual, né? Que a gente consegue observar a luz do conduto lingual. E no caso da anatomia, muito importante o destaque da presença de istmo, né? Anatomia interconduto, a presença de união entre os condutos. Se esses condutos se unem, depois se separam, terminam em forames independentes, se unem, permanecem unidos, terminam em forame único, né? Então, são informações importantes que a riqueza de um tomógrafo de alta resolução é que vai nos permitir observar essas estruturas anatômicas. Também tenho percebido, também tenho percebido presença de delta apical cada vez mais frequente
nesses casos de tomografias de alta resolução, né? Esses delta lindíssimo, a gente consegue observar eles com muita nitidez. Por que é importante a gente destacar a presença de um delta, né? Porque, por exemplo, o indicador, ele sabe que o cone dele vai travar, né, nessa altura apical, mas ele ainda tem, né, vários canais aqui que permanecem contaminados, né? Então, ele sabe que o tempo dele transoperatório vai ser um tempo maior, que ele precisa utilizar ultrassom, que ele precisa de uma lavagem com maior tempo. Então, isso faz parte das informações extremamente importantes e que fazem a diferença para nesses nossos exames que nós estamos entregando para o nosso indicador. Delta apical, né? É muito interessante mesmo como a gente consegue ver mais o delta apical. Estou vendo muito mais delta apical que o X800, por exemplo, né? Olha que linda essa imagem do delta apical. E aqui, mais uma vez, relatando para vocês que eu consigo, né, observar esse desenho esquemático. Eu faço esse desenho esquemático porque eu acho muito complexo explicar em palavras, né, quantos canais eu tenho aqui nesse delta, né, para que lado que eles estão indo, que direção que eles estão. Então, isso aqui realmente eu lanço mão dessa ferramenta do iDixel, né? Eu lanço realmente mão disso, tá? Para eu conseguir explicar, né, para o meu indicador como que é esse terço apical, esse término dessa anatomia de conduto para o meu colega. E como eu disse, a gente consegue observar uma riqueza de detalhes dos forames apicais muito grande, né? Então, por exemplo, isso é importante para quê para o meu indicador? Porque ele sabe que o cone dele vai travar aqui, mas ele ainda tem aí praticamente 1 milímetro, 1,5 milímetros até eu terminar o forame. Que o meu forame ele é mais distal e que ele não está intraradicular exatamente no meu ápice, né? Nos casos, por exemplo, de dentes que têm rarefação, nos casos de retratamento, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, onde eu tenho, por sorte, no mesmo plano axial, forame distal e mesial. Isso geralmente não acontece, né? Mas eu tenho um caso aqui onde eu ainda tenho contaminação, né? Por quê? Porque eu tenho essa rarefação persistente aqui. Aqui, por exemplo, eu mostro a obturação de um canal lateral, mas o forame principal ele não foi obturado, né? Então, eu consigo explorar a mesma situação aqui o meu forame palatino, eu consigo ver ele nesse meu plano axial, tá? Aqui explorando, ó, olha o meu forame distal, que interessante, que ele é extremamente mais distal, né? Ele é distal, né? Forame mesial, aqui um forame palatino bem mais palatino, né? Ele não é apical, uma informação extremamente importante. Mostrando aqui, por exemplo, que eu tenho uma obturação do conduto, mas o meu forame ali, ele está em aberto, né? Ele está ali o meu forame. Um forame mesial, de um MV2, que permanece ali junto com o MV, que eu tenho ali um pouquinho de aumento de espaço pericamentário, por exemplo. E aqui eu consigo observar os dois forames mesiais, né? Muito importante em relação à tomografia de alta resolução, a identificação das zonas de risco para os nossos indicadores, porque o que eu percebo é que em tomógrafos que não são de alta resolução, eu nunca sei se essa parede aldeogaçou, né, somente, ou se realmente houve uma perfuração, né? Então, num tomógrafo de alta resolução, eu consigo ter essa certeza de um adelgaçamento ou de um desvio com perfuração, por exemplo, né? Então, por exemplo, um desvio, aqui eu tenho um desvio nesse 15 no acesso aqui do assoalho da câmara pulpar, por exemplo, né? Isso aqui é importante, né? Ter a ciência do paciente em casos de retratamento, por exemplo, né? Que eu tenho ali uma área bastante fragilizada daquele meu dente em caso de retratamento.
desvio, né? E desvio com perfuração e extravasamento de material obturador, né? Então, a gente vem observando as zonas de risco, desvio, somente desvio, desvio e perfuração, tá? E toda a consequência, toda a resposta óssea que eu tenho nessa região, né? Por exemplo, aqui uma lesão de furca comprometendo aqui a minha cortical vestibular, por exemplo, né? Desvio com perfuração, esse aqui é aquele caso de cima, né? Mas eu vejo exatamente aonde houve a perfuração, né? Isso é importante para saber se eu consigo retratar isso ou não, tá? E aqui também é a questão dos desvios dos núcleos, onde essas paredes, no caso aqui uma raiz palatina, ela ficou mais adelgaçada, a sua face mesial, por exemplo, assim. Então, na remoção desse núcleo, dependendo como esse núcleo está cimentado, isso pode ser uma região extremamente frágil de fratura, por exemplo, na remoção desse pino, por exemplo, né? Casos de perfuração, né? Casos de perfuração, o que está acontecendo a nível aqui de estruturas periodontais, né? Eu preciso relatar isso também, extremamente importante, e eu tenho uma riqueza de detalhes e uma alta resolução para eu conseguir, de forma bastante assertiva, dizer o que está acontecendo ali, sem o mínimo de artefato, porque veja, aqui eu tenho um núcleo, tenho uma restauração metálica extremamente ampla, né? E a quantidade de artefato que eu tive aqui foi muito pequena. Então, eu consigo realmente saber o que está acontecendo aqui nessa furca. Perfuração, né? Os casos de desvio e perfuração. E agora, alguns casos de trinca e fratura. Sem dúvida nenhuma, né? Os casos de trinca são os casos de diagnóstico tomográfico mais difíceis, né? O colega que fala que faz diagnóstico de trinca e fratura com muita facilidade, eu gostaria realmente de aprender talvez um pouco com ele, porque geralmente os dentes eles têm artefatos metálicos, né? E essas linhas de trinca são linhas muito tênues. Então, realmente, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, uma tomografia de alta resolução, ela nos ajuda muito em achar essa linha hipodensa. Porque, por vezes, pelos sinais ósseos de defeitos ósseos, a gente sabe que aquele dente está trincado, né? Mas a gente não sabe onde ele está trincado. E, por vezes, eu preciso definir exatamente onde está essa linha de trinca, tá? Por exemplo, aqui uma linha extremamente tênue, né? Se ela é supraóssea, se ela é infraóssea, quanto de crista, que eu vou precisar fazer um aumento de coroa, por exemplo. Então, tudo isso está envolvido num diagnóstico de trinca, né? Aqui também, né? Uma fratura uma trinca mesiodistal no 46, por exemplo. Aqui também, né, uma linha bastante importante de trinca, né, aqui no dente 23, por exemplo. Distal do 46, né, eu tenho uma linha hipodensa, um dente 23, e aqui também cabe um estudo das zonas de risco de fratura. Cada dente tem a sua zona de risco de fratura, né? Existem estudos científicos que nos ajudam a ver, né, a observar onde os dentes mais trincam, tá? Aqui já uma fratura, né, tanto do canino, né? Esse aqui na verdade é o mesmo caso, tá? Uma trinca, uma fratura, desculpe. E aqui para elucidar casos de fratura longitudinal e de trinca longitudinal, né? Porque trinca longitudinal, sem dúvida, é ainda mais difícil do que uma trinca comum mesiodistal, por exemplo. Uma trinca longitudinal, onde a gente, por vezes, ela ainda não separou os segmentos, ela é um diagnóstico extremamente difícil, né? Então, eu deixo aqui esses casos, né, que eu, como disse para vocês, além da minha clínica, eu acabo tendo muitos casos
de alta resolução, tanto do R100 quanto do X200, através dessa plataforma que eu trabalho. E eu vou deixar à disposição aí para vocês o meu celular, apontando a câmera para o QR Code, vocês têm os meus dados de e-mail, de celular, e o meu Instagram que às vezes eu coloco alguns casos, às vezes é um pouco corrido, assim, alimentar um pouco no Instagram, mas às vezes alguns casos, assim, que eu acho interessante, eu posto. Eu me coloco à disposição, né, se tiverem dúvidas, por essa minha experiência que eu tive, que eu acho que foi uma experiência bastante interessante em relação a essas duas máquinas. Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um excelente trabalho e ótimos resultados na instalação da tomografia de alta resolução na clínica de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.